Uma nova pesquisa Reuters Ipsos mostrou que apenas 1 em cada 3 americanos apoia a guerra contra o Irã. Esse índice de 33% é o mais baixo registrado pelo levantamento desde o início do conflito, que já dura meses, 5 meses. 62% dos americanos se dizem contra o conflito. 5% não responderam. E a maioria dos americanos ouvidos afirmou que Donald Trump não conseguiu explicar com clareza os objetivos dos Estados Unidos no Irã. Ao longo do conflito, Trump apresentou justificativas variadas, como ajudar os iranianos a derrubarem o regime dos ayatolás ou impedir que o país obtenha armas nucleares. Até o momento, 18 soldados americanos morreram no Oriente Médio. Sobre isso, vamos de entrevista por aqui. A gente conversa agora com a professora de Relações Internacionais da FESP-SP, Ana Carolina Masson. Professora, muito bem-vinda, boa noite, bem-vinda novamente ao Hora H. Queria começar com a seguinte pergunta. O governo Donald Trump tem minimizado, obviamente, essas pesquisas, mas o que a gente está vendo neste momento é uma espécie de trégua. Até que ponto a opinião pública pode interferir nesses cálculos militares, especialmente num ano de eleição para os Estados Unidos, essa eleição de meio de mandato que é tão importante porque pode mudar a configuração do Congresso americano? Bom, boa noite, Juliana. É um prazer estar aqui com você. Muito obrigada pelo convite. E, bom, é exatamente isso que você trouxe. Então, a pesquisa, ela traz dados relevantes que já vínhamos apontando desde o início desse conflito, essa falta de clareza dos objetivos dos Estados Unidos em relação a essa ação no Irã. E agora nós vemos que essa pesquisa sai às vésperas de um processo eleitoral, no caso dos Estados Unidos, as chamadas midterms, ou as eleições de meio de mandato para o Congresso. E além dessas pesquisas, agora a pesquisa da Reuters, da Ipsos, já tinham outras pesquisas que indicavam a grande possibilidade dos republicanos, que hoje têm maioria nas duas casas do Congresso, no Congresso e no Senado, que ele perderia a maioria em uma dessas casas. Então, Donald Trump, ele já vinha lidando com essa queda na sua popularidade, não só na sua popularidade, mas também na popularidade do Partido Republicano, e agora com essas recentes pesquisas, a porta-voz da Casa Branca afirmou que o presidente ele não seria influenciado na sua tomada de decisão militar por causa dessas pesquisas e que seguiria, e que nas palavras dela, o que os estadunidenses desejam é um comandante em chefe das Forças Armadas que tenha pulso para comandar a situação. Mas o que nós vemos é exatamente o contrário. Donald Trump, ele sai cada vez mais enfraquecido, mais fragilizada a imagem dele desse conflito. Então, apesar dele afirmar que não vai, da porta-voz da Casa Branca, afirmar que o presidente não vai ser influenciado na sua tomada de decisão militar por essas pesquisas de opinião, eu acredito que sim, seja influenciado. Ele vem perdendo muita popularidade por uma série de questões dentro da guerra do Irã. A guerra se estende muito além do que o que ele mesmo tinha previsto e o que ele tinha se proposto a agir. Então, apesar dele falar que não vai influenciar, eu acredito que influencie. A questão é o quanto vai influenciar. Eu não acredito que Donald Trump saia do Irã, porque agora essa saída dos Estados Unidos da guerra no Irã tem que dar um ar de vitória para os Estados Unidos, porque senão Donald Trump vai perder ainda mais apoio da sua população. Então, acredito que sim, influencie, que ele tome mais cuidado nas suas decisões, que os ataques talvez sejam mais calculados, mais bem pensados, mas eu não acredito que seja o suficiente para que ele retire os Estados Unidos da guerra agora, neste momento, ou que ele modere o seu discurso. Eu acredito que ele mantenha o seu discurso, mas que as suas ações tendam a ser um pouco mais calculadas. Professora, a gente também separou por aqui
pensando na avaliação do eleitorado americano, da população americana sobre guerras, como é que era essa avaliação em outros conflitos? Guerra do Iraque, eles tiveram ali cerca de 70% governo de apoio entre os americanos nos primeiros meses do conflito. E no caso da guerra no Afeganistão, 90%. O que muda em relação a esse conflito no Oriente Médio que está sendo tão criticado pela população americana? Bom, acho que o primeiro ponto, Juliana, é a conjuntura. Então, nós não podemos esquecer que na guerra no Afeganistão e a guerra no Iraque, nós vivíamos o momento da chamada guerra contra o terror. Então, tinha acabado de acontecer o ataque às Torres Gêmeas, a população estadunidense estava muito mobilizada no apoio à defesa do seu território, vinha com esse sentimento de revanchismo em relação ao Afeganistão e ao Iraque. Então, teve um apoio significativo da população e da opinião pública internacional no geral. Mas hoje, no Irã, nós vemos que existe uma situação diferente. Então, é importante destacar que essa baixa popularidade do Donald Trump e esse baixo apoio que ele tem da opinião pública estadunidense em relação à guerra do Irã não significa um apoio da população estadunidense ao Irã. Muito pelo contrário, boa parte da população iraniana continua vendo, da população estadunidense continua vendo o Irã como um país contestador do status quo na região, como um país que precisaria ser detido, mas eles não estão satisfeitos com a ação do Donald Trump. Então, qual é a conjuntura agora? Donald Trump se elegeu com uma plataforma contrária a essas ações de longa duração em territórios fora do território estadunidense. E agora nós vemos que essa guerra, a que ele tinha se proposto a manter por somente 5 semanas, já dura 5 meses. Então, o Trump não tem muito claro o seu objetivo, não consegue mobilizar a população justamente porque esse objetivo não está claro, diferente da guerra do Irã, da guerra do Iraque e da guerra do Afeganistão, dois conflitos que tinham objetivos muito claros, tinha tido um catalisador muito claro, o ataque às Torres Gêmeas, os ataques terroristas de 11 de setembro. Então, tinha um sentimento diferente na população. Hoje, apesar da população estadunidense ainda se sentir insegura em relação ao Irã, ainda achar que o Irã precise ser contido, eles não veem um motivo muito claro para essa guerra longínqua. Então, esse é o problema que eles estão enxergando, porque, além de tudo, essa ação duradoura tem um alto custo ao bolso do contribuinte estadunidense. Exatamente isso que eu ia puxar agora. Professora, precisa de recurso para dar continuidade a uma guerra que era para durar 5 semanas e está durando mais de 5 meses. Os democratas, inclusive, têm rejeitado esses pedidos feitos pelo governo americano por mais recursos para esse conflito. Tentam ali, de alguma forma, fazer uma oposição a isso e minar ali os poderes de Donald Trump sobre essa guerra. A pergunta é até que ponto essa oposição tem efeito exatamente sobre Donald Trump? Eu acredito que ele sinta, sim, o efeito da oposição, porque ele, como você muito bem colocou, ele vem pedindo recursos, ele vem precisando de mais orçamento e ele não consegue. Então, essa oposição, de fato, ela gera um problema para o Donald Trump. Essa oposição, nós precisamos lembrar que não vem somente de democratas, uma parte dos republicanos também está insatisfeita, não só da opinião pública, mas de membros do legislativo estadunidense, dos republicanos, estão insatisfeitos com o presidente Trump, então eles também não querem a continuidade desse conflito e o Trump enfrenta então essa oposição. Em quesito prático, sim, isso gera um problema para ele. Ele vem enfrentando uma alta do preço do combustível, junto com a guerra tem o tarifácio que leva a um aumento do custo de vida, a inflação nos Estados Unidos está 2 pontos percentuais acima daquilo que estava sendo previsto pelo Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, então está em 4%, quando a previsão era de 2%. Isso, para os Estados Unidos, é uma inflação considerável. Então,
Então, vemos que ele enfrenta uma série de problemas. E essa oposição em situação normal não seria um problema. Mas também precisamos considerar a figura do tomador de decisão, a figura do Donald Trump, que é uma pessoa que tem uma característica muito centralizadora, que tende a desconsiderar certos aspectos. Então, para ele, essas pesquisas, esse movimento, essa oposição, é visto como ele várias vezes classificou essa oposição como pessoas que não seriam patriotas, que não estariam defendendo os interesses dos Estados Unidos. Então, eu acredito que ele, pessoalmente, não considere no seu cálculo político, mas os assessores dele, sim. Por quê? Como você colocou, Estados Unidos agora vai passar pela eleição de meio de mandato e o Donald Trump, se ele perder a maioria, pode perder governabilidade ou ter a sua governabilidade ainda mais dificultada. Então, ele precisa tomar cuidado, sim, precisa considerar essas pesquisas de opinião, precisa considerar essa oposição, não precisa ceder. Donald Trump também não é uma pessoa conhecida por ceder, ele não vai ceder à oposição, mas ele minimamente precisa considerar, porque vemos que agora essa popularidade está cada vez menor e caso ele não considere o que está sendo mostrado pelas pesquisas de opinião pública, pelo legislativo, as chances dele perder essa maioria são muito grandes. Professora, para a gente terminar, tem mais um tempinho aqui, um minutinho. Queria perguntar sobre as duas fotos que ocorreram hoje, chamaram bastante atenção, de Trump com Zelensky e com Netanyahu. Qual que é a importância desses encontros, até para a imagem de Donald Trump em meio a toda essa pressão? Elas são muito importantes, Juliana. Então, nós estamos falando dos dois grandes conflitos que acontecem hoje. O conflito na Ucrânia, que praticamente nós esquecemos, não mencionamos muito, mas a guerra na Ucrânia já acontece há 4 anos, 5 anos, então é um conflito que ainda está acontecendo e o Donald Trump, ele é conhecido pelo episódio que ele teve com Zelensky, no qual ele e o seu vice-presidente, eles pressionaram Zelensky abertamente em frente à imprensa, coisa que não é protocolo, isso pode acontecer a portas fechadas, mas não na foto oficial. Então, essa foto agora com o Zelensky, ela é bastante significativa, visto que o Zelensky busca um fim pelo conflito e o Donald Trump, ele tem se posicionado sempre a favor do Putin, tem ajudado o Putin a pressionar o Zelensky. Então, no quesito da Ucrânia, nós vemos que é extremamente significativo ele ter recebido o Zelensky e não ter agido da maneira como agiu. Em relação ao Benjamin Netanyahu, temos agora o segundo grande conflito da nossa atualidade, Benjamin Netanyahu, que é outra figura extremamente polêmica, que por diversas vezes, como você trouxe aqui, Donald Trump já vem chamando a atenção dele, quer que ele haja de acordo com o que o próprio Trump decidiu, mas Benjamin Netanyahu tem suas próprias decisões e acaba agindo sozinho. Então, sabemos que essa reunião ela era importantíssima dentro desse contexto de guerra do Irã, principalmente por causa da questão do Líbano, que tem sido algo bastante problemático para os Estados Unidos.